Está connosco Eduardo Correia, politólogo e professor universitário. Olá, muito boa tarde. Obrigada por ter vindo à RTP3. Tendo em conta a sua área de foco, que é a ciência política principalmente, eu pergunto-lhe como é que fica a autoridade de um Presidente da República depois de um caso destes? Fica posta em causa, fica muito gravosa depois daquilo que é a atitude desta novela que nós assistimos nos últimos dias. E, sobretudo, deve-se àquilo que foi um fim do poder da palavra do Presidente da República. A palavra presidencial acaba por ter aqui um fim marcado neste confronto com o Primeiro-Ministro e, sobretudo, devido a uma atitude que acabou por ser excessiva por parte do Presidente da República, de estar sempre presente na vida política, de comentar todos os assuntos constantemente da vida nacional, seja da vida política, seja de outros assuntos, e então acabou por colocar em causa aquilo que é a autoridade da soberania do Presidente da República, da soberania de Estado, e acaba por ser refém daquilo que foi o seu excesso durante os dois mandatos. E agora é refém de António Costa? Sim, António Costa fez uma jogada que ninguém esperava e foi uma jogada de mestre. António Costa é provavelmente o político mais hábil dos últimos anos na política nacional, está muito habituado a um jogo de forças, a um jogo de confronto, a uma situação até ao limite. Nós temos que nos lembrar que António Costa chega ao poder do Partido Socialista assim, num jogo de forças com António José Seguro, consegue depois livrar-se da geringonça também nesse jogo de forças e, portanto, não é diferente daquilo que ele faz agora. O que ele diz agora é, sou eu que sou Primeiro-Ministro, é a mim que me cabe governar, é a mim que me cabe escolher e tirar, demitir os ministros e, portanto, eu não vou fazer remodelação nenhuma como o PS pede, eu quero ir para eleições, caso seja essa a vontade do Presidente da República. Eu tenho uma estabilidade governativa com uma maioria absoluta de há um ano muito recentemente e, portanto, não vou atirar a toalha ao chão, sobretudo depois de casos, um conjunto de casos que têm vindo degradado a imagem do Governo. Ainda assim, eu penso que é importante o Primeiro-Ministro olhar para aquilo que é o confronto que realizou, porque pode deixá-lo muito bem com o Partido Socialista, mas não sei se consegue reunir já aquilo que é o consenso nacional. E, portanto, vão ser muito interessantes olharmos para as próximas sondagens dos próximos dias. Eu penso que as televisões já se devem estar a preparar para retirar algumas sondagens e vermos de que forma é que o povo olha para este comportamento e para este fim desta ligação que foi tantas vezes elogiada entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Eu disse que o Presidente da República, numa reflexão, numa alegada reflexão de António Costa, poderia querer aqui eleições antecipadas. Seria mesmo, ou seria o próprio Primeiro-Ministro a querer eleições antecipadas? Há pouco o Presidente do PSD falava exatamente nesta questão, que é o Primeiro-Ministro que quer eleições antecipadas por causa do tempo que se vive, só que não tem coragem de o dizer. Sim. Para António Costa, esta era a melhor altura para ir a eleições antecipadas. António Costa teve eleições há um ano com maioria absoluta, tem neste momento um problema grande, que é a TAP e, sobretudo, a Comissão de Inquérito da TAP. Vão ser ouvidos ainda, pelo menos, Pedro Nuno Santos, João Galamba, não sabemos ainda se vai ser ouvido ou não, mas todo aquele rol de personalidades que vai ser ouvido... Frederico Pinheiro, por exemplo, poderá ser um desgaste muito grande para o Governo e que António Costa poderá não ter o controle de dominar. Até porque, como nós temos visto, sempre que aparecem novas personalidades a falar, o que nós obtemos são novos casos e novos casinhos. E esquecemos do que esteve na base desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Foram 500 mil pagos a Alexandra Reis. E começam a suceder-se casos e cada vez mais casos, mais graves, que colocam em causa não só a imagem dos próprios governantes, mas do próprio Governo e sempre a pedir aquilo que é uma opinião do Primeiro-Ministro, a trazê-lo ao papel de comentador da Comissão de Inquérito. Em segundo lugar, António Costa gosta de fazer-se de vítima deste jogo de poder e deste jogo de forças. E, portanto, esta era uma altura ideal, na medida em que o Presidente da República é que teria que dissolver o Parlamento e ele faria, obviamente, vítima daquilo que era a situação. No caso do Presidente da República é mais complexo. Todos os Presidentes da República gostam, de determinada altura do mandato, exercer aquele que é o seu poder principal, o poder de dissolução do Parlamento ou demissão do Governo antigamente. Agora,
E normalmente fazem-no no sentido de deixar aquilo que é um governo da sua cor política. Marcelo Rebelo de Sousa começou há poucos meses a falar nesta eventualidade e, portanto, nós começámos já havia vários casos. Exatamente, já existiam vários casos e começava-se a ver um desgaste do governo nesse sentido. O grande problema do Presidente da República é não ter uma alternativa política clara. Isto é, embora o PSD possa se demonstrar como uma alternativa, aquilo que nós não vemos é que efetivamente possa garantir uma maioria no Parlamento. Ora, isso... O Luís Montenegro hoje sublinhou há uma alternativa. Existe uma alternativa política. Nós não sabemos se essa alternativa política é tão ou mais forte do que o atual governo. Poderia deixar o Presidente da República, em caso de vitória do Partido Socialista em eleições antecipadas ou em caso de uma nova geringonça, numa situação muito complicada. Exato. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, com Mário Soares. Mário Soares, quando procede à dissolução do Parlamento e a seguir existe uma maioria absoluta por parte de Cavaco Silva, ele ficou com quase todo o mandato e o seguinte sem qualquer relevância política. E, portanto, Jorge Sampaio teve essa preocupação de garantir que existia uma alternativa política. Cavaco Silva a mesma coisa, quando também fez a dissolução do Parlamento, garantiu que existia uma alternativa política, inclusive que essa alternativa política podia ser numa conjugação de forças, como veio a acontecer entre o PSD e o CDS. Marcelo Rebelo de Sousa não tem neste momento essa alternativa sem passar pelo Chega. E esse é um grande problema para Marcelo Rebelo de Sousa, porque nós não podemos esquecer-nos que um dos grandes adversários presidenciais naquilo que foram as últimas eleições com Marcelo Rebelo de Sousa foi exatamente André Ventura. E agora dar posse a um governo que será apoiado pelo mesmo líder é para o Presidente da República um caso complicado. Agora, Luís Montenegro já tinha dito que não. Sim, Luís Montenegro veio hoje... Não disse foi o partido. Exato, não é disse verdade. o nome do partido. É verdade. Luís Montenegro veio hoje trazer uma... Mas também há outra questão. Também não sabemos se o PS ganhasse eleições, se iria fazer uma nova geringonça ou não. Também Sim, nada foi dito em relação a essa matéria. Esse é um risco que todos os Presidentes da República correm quando retiram o poder ao Parlamento e devolvem-no ao povo. O problema é... Às vezes é mais fácil ao Presidente da República medir essa vontade. E não me parece que neste momento Marcelo Rebelo de Sousa esteja tão seguro daquilo que é a atuação futura da população no sentido de alterar o poder de voto. Até porque se esperava-se isso quando terminou a geringonça. Sim. E aquilo que vimos foi exatamente o contrário. Aliás, de uma semana para a outra, as próprias sondagens alteravam muito o sentido de voto. E portanto, levar neste momento o país a eleições, que nunca seria antes do que provavelmente outubro, novembro, seria afastar daquilo que é o calendário eleitoral das eleições europeias, mas seria de um enorme risco para o Presidente da República. Portanto, o mais certo seria, pelo menos ao Presidente da República, estender um pouco mais este governo, levando àquilo que fosse um cansaço por parte da população e depois capitalizando-se. É essa a estratégia que poderá ser levada a cabo por Marcelo Rebelo de Sousa, tendo em conta o perfil de Marcelo Rebelo de Sousa, aquilo que conhecemos do Presidente e do antigo professor e comentador. É verdade. Neste momento eu acho que nós estamos a reagir àquilo que é um jogo de sobrevivência. E, portanto, esse jogo de sobrevivência funciona tanto do Primeiro-Ministro como do Presidente da República. E o próprio líder da oposição já disse que não quer ser parte do problema. Portanto, quer-se distanciar neste momento deste jogo de cadeiras. E aquilo que nós queremos perceber agora é se o Presidente da República vai conseguir voltar a ter influência junto deste governo ou se, pura e simplesmente, vai deixá-lo enlumbrando até que se volte a... Se lhe vai fazer a vida difícil, como se recuarmos uns anos, lembramos-nos como foi a coabitação entre Mário Soares e Cavaco Silva. Sim, exato. Foi complexa, mas não foi fácil. É verdade, mas podemos olhar também para aquilo Embora que foi... este presidente seja diferente. É verdade, e tivemos também uma coabitação, por exemplo, entre José Sócrates e Cavaco Silva, muito interessante. Aliás, a ideia de uma iniciativa de coabitação e de entreajuda estratégica. Portanto, nós nunca podemos, em política, dizer nunca. E, portanto, não me parece que o Presidente da República vá de imediato proceder àquilo que é a dissolução da Assembleia por todos estes riscos
que são inerentes. Mas parece-me que sim, vai estar muito atento à atividade do Governo e que poderá fazê-lo à primeira possibilidade que veja uma alternativa e, sobretudo, aquilo que é uma vontade popular de mudança. Que é algo que ele fala bastante, a percepção pública. Exatamente. E este presidente é o presidente, que é o chamado presidente dos afetos, que sempre quis quase uma unanimidade em torno dele. Daí as selfies, o modo como se comportava com o público e junto da maioria das pessoas. E eu pergunto-lhe, face a tudo o que temos observado e também à descida de popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa nos últimos tempos, com toda esta situação, Marcelo Rebelo de Sousa ontem perdeu, pergunto-lhe, a esquerda e se está em risco também de perder a direita consoante a sua decisão. É difícil responder essa questão. O que me parece é que, desde logo, o Presidente da República tentou ser popular todo o seu mandato. E essa popularidade foi confirmada quando foi a eleições presidenciais, ainda há pouco tempo, e confirmou aquilo que era uma vontade da esquerda e da direita em que ele se mantivesse como Presidente da República. Mas eu penso que, acima de tudo, o que ele garantiu foi uma estabilidade política. E isso não só era valorizado pela esquerda, como por alguma direita. E, obviamente, desvalorizado por aquela direita que pretendia uma posição mais arrivista ao atual governo. Contudo, aquilo que se viu é que essa estabilidade política não correspondeu no país a uma estabilidade económica ou a um desenvolvimento. Até pelo contrário, António Costa perdeu a capacidade de ser um primeiro-ministro reformador, de trazer inovação para a política, e isso acabou por desgastar não só a imagem do governo, mas também do Presidente da República, que foi deixando manter o país neste caos de casos e de pequenos casos e, sobretudo, da promoção de pequenos ministros que foram crescendo dentro do PS, sempre numa tentativa de estabilizar o partido e que foram degradando aquilo que foram as relações institucionais. E é só nesse sentido que, neste momento, Marcelo Rebelo de Sousa é refém também desta postura de laissez-faire das relações entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Na sua opinião, foi feito checkmate por parte Eu penso que ainda não. Ainda não. Foi feito um cheque ao rei, muito provavelmente. Ainda não foi feito o checkmate. Estaremos à espera desse momento, que eu penso que estará para breve. E António Costa, neste momento, tem a cabeça em cima da mesa e servirá de vingança muito próxima do Presidente da República, provavelmente. Professor, foi um gosto tê-lo aqui na RTP. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada.